nós tínhamos começado a fazer o relatório de pessoas físicas. Isso. Não tinha nem começado a mexer direito nele, só tinha jogado as coisas aqui. Estava acabando a aula, eu acho. E a gente tinha colocado um subreport, que era o subreport dos contatos. Aí a principal diferença nesse caso é o quê? Esse relatório agora, de pessoas físicas, não tem um SQL nele. Se você olhar no query, não tem nenhuma, não é uma consulta feita através de query. A consulta não vai ficar no relatório. O que vai acontecer na verdade? Eu vou passar para ele objetos do tipo pessoa física. E ele vai pegar a partir desses objetos o código, os contatos, endereço, CPF, o nome, a data de nascimento. E esses são os atributos do objeto pessoa física que eu vou estar usando no relatório. Quando você faz isso, esses aqui vão ser os seus fields agora. São os atributos dos objetos da pessoa física. E como é que eu ligo esse relatório principal com o subreport? Mesma ideia. Aqui a ideia é o seguinte. O subreport vai pegar os dados de contato. Então tá lá, código, tipo e valor. No caso eu só peguei o tipo e o valor que eu precisava para montar aqui a saída. Tá. Esse subreport ele vai pegar os dados de um objeto contato. E aí vai jogar o tipo e o valor aqui. Da onde vai vir os contatos que ele vai colocar aqui? Quando a gente montou o subreport, vamos ver se eu consigo achar em que lugar que está isso agora. Tá aqui, ó, data source expression dele, ó. Tá lá, ó. Eu estou criando um objeto do tipo JRBin Collection Data Source. É uma fonte de dados através de uma coleção de objetos. Que objetos? Os contatos. De quem são esses contatos? São os contatos da pessoa física. Lembra que a pessoa física tinha vários atributos aqui, ó? Ó, eu estou pegando contatos, que é uma lista de contato, e estou ligando isso como data source do subreport. Ó. Tá lá. Ele vai estar pegando a partir dessa coleção. Então não precisa mais passar uma variável para lá para fazer uma restrição no SQL. Não. Quando ele estiver mostrando essa pessoa física, ele vai pegar todos os contatos que ele recebeu e vai empurrar isso para o subreport. Direto. A subreport vai lá e usa os objetos para pegar o tipo e o valor e mostrar aqui dentro. Mesma coisa a gente pode fazer para fazer o outro subreport. Ó. Vamos lá na paleta, eu vou colocar um outro subreport. Vai ser um novo relatório. Eu vou pegar o padrão aí, o template blank A4. Vai salvar ele aqui dentro. O nome, eu vou colocar, que nem está na prática aqui. Não aqui, né, Rafael? Olha lá, vai ser o relatório de pessoas físicas, só que agora é o subreport com os endereços. Next. Eu não seleciono um data adapter. O relatório não precisa de uma conexão JDBC para pegar os dados. Vou deixar vazio. Como não tem campo nenhum, não sei porque o group by aparece ainda, pode pular o group by. Aí aqui é diferente. Eu não estou usando que nem no outro que pegava a conexão do relatório principal. Aqui, na verdade, eu vou criar um novo JR Data Source com aquele código igualzinho do outro. Só que agora, nesse caso, ao invés de pegar contatos, eu vou estar pegando os endereços dessa pessoa física atual e empurrando como sendo um data source para o subreport. Não precisa de dataset parameters. Olha lá, ele criou o relatório. Como eu não falei ainda de qual objeto, eu nem tenho aqui os fields para poder usar por enquanto. O que a gente faz? Vai lá no relatório, botão direito, vamos lá no dataset em query. Não é aqui na consulta, a gente vai vir aqui em JavaBean e vamos procurar o nome de uma classe. No nosso caso, é o endereço agora. Estou buscando a classe endereço. Ele achou a nossa classe endereço. O que você quer usar do endereço no seu subreport? Eu quero tudo menos o class. Esse class a gente nunca precisa dele.
Mas eu quero todos os outros atributos. Então você seleciona eles e manda adicionar. Olha lá. Agora eu peguei os atributos de um endereço para poder usar no relatório. Eu vou dar OK. Pronto. Agora eu posso montar o relatório do jeito que a gente quer fazer. Eu vou copiar o que a gente tinha feito antes. Só para ganhar tempo aqui, ó, eu vou pegar o dos subendereços, que já está prontinho. Eu vou copiar desse e vou tentar jogar aqui dentro. Só vou tirar algumas bandas. Primeiro eu vou tirar o page header, o column header, column footer, page footer e o sumário. Colei aqui dentro. Esse cara tem que passar para a banda de cima. Ah, hoje ele foi. Ó. Normalmente quando você arrasta assim, ele não muda. Se não tivesse mudado, você podia pegar aqui direto do outline, arrastar daqui para dentro do title que ele tinha subido ali. Tá? A posição dele, se eu não me engano, é lá em cima à esquerda. Eu vou diminuir a banda para pegar só a altura do endereço. Aqui também eu vou diminuir só para pegar o suficiente. O que tem que fazer ainda, que eu esqueci de fazer antes, é mudar o tamanho do relatório. Né? Não pode ter borda e ele tem que ficar com o tamanho da área que vai ficar no relatório principal. Lembra, no nosso caso, era 19,58 de largura. Eu vou vir aqui no relatório, pode pegar direto pelo outline aqui, ó. Vai lá na propriedade do report, vamos editar a página. Não é 20.1, ele não deixa apagar, danado. Tem que ter alguma coisa pelo menos. 19.58. E não tem margem. Vamos tirar essa margem daqui. Aí ficou o 2, agora o 2 não sai. Tem que ter pelo menos um caractere ali. Aí. Ok. Pronto. Ó. Não precisei nem mudar os nomes dos campos, tá? Quando eu copiei do outro relatório. Os atributos aqui têm os mesmos nomes. Ó. Rua, número, cidade, complemento. Tá igualzinho. Então, só para ganhar tempo e não ter que arrastar e montar novamente. Tá? Mas está vindo de um objeto endereço. Não pode esquecer esse detalhe. Ó. Os atributos aqui, os fields, estão vindo desse objeto que a gente pegou o endereço aqui. Pronto, está montado o relatório. Eu vou compilar esse aqui para não esquecer. Para gerar o ponto Jasper. Vou compilar esse aqui também. Aqui falta só arrumar a posição dele, né? Eu vou pedir para ele pegar toda a largura. Vou diminuir a altura dele só para pegar o suficiente. Esse relatório, esse sub aqui no caso, ele não pode ficar fixo em relativo ao topo. Ele não vai começar sempre em relação a essa linha nesse lugar. Depende do tamanho do anterior. Então aqui ele tem que flutuar. Eu vou mudar essa posição dele e falar para ele, olha, flutua aí. À medida que esse aqui aumentar de tamanho, você vai descendo. Tá? Pronto. Não vou nem arrumar isso aqui, só para a gente testar. O footer, se quiser colocar lá uma data, só para a gente ver. Data atual e página X de Y, só para a gente aparecer isso aqui. Vamos tentar subir elas. Botar no topo. Diminuir a altura deles, se ele deixasse. Não deixa. Engraçado, eles são todos do mesmo tipo, mas agora ele deixou. Para entender. São todos state fields, então eu posso mexer nos três ao mesmo tempo. No caso, eu quero que eles fiquem centralizados na vertical. Esse cara pode vir para o canto, esses dois para esse canto. E aqui a gente pode diminuir o page footer para pegar a largura necessária. Ruim de fazer esse esquema, não dá para testar. Eu vou compilar o relatório principal. Está todo mundo preparado aqui. Só que eu não consigo fazer um preview aqui. Por quê? Para esse preview funcionar,
eu tinha que passar para ele uma lista de pessoas físicas. Uma coleção de pessoas físicas. E não tem como a gente testar isso desse jeito. Tá? Então você tem que montar o relatório e aí vir no teu programa e tentar gerar esse relatório. Então vamos ver se eu não pulei nada. Esse esquema do subreport dir eu acho que não precisa. Vamos colocar um link. Acho que até já tinha colocado esse link no index. Vamos voltar para a visão do Java. Vamos lá no controlador. Abrir o index aqui. Relatório todas as pessoas físicas com coleção. Já está o link aqui. A gente já tinha feito isso. Acho que lá para testar o primeiro subreport. Dispara esse método aqui. Esse método faz o quê? Vai lá no serviço e fala, me gera aí o relatório com todas as pessoas físicas. Ele vai lá e busca o relatório pessoas físicas, que é justamente o nome do relatório principal, relatório pessoas físicas. Aí a diferença principal é o quê? Eu busco as pessoas que eu quero passar para o relatório. Não é o relatório mais que vai no banco e faz uma consulta. Eu venho aqui, falo para buscar todas as pessoas, completo esse método, fui eu que implementei. Então eu sei que quando eu rodo esse método, essa lista de pessoas físicas já vem com os contatos e já vem com os endereços. Já tem um FET de contatos e um FET de endereços. Então eu já recebo todas as pessoas aqui. O que eu faço com essas pessoas? Eu jogo elas dentro de um JR Bin Collection Data Source. Então é uma fonte de dados que usa uma coleção de objetos. E aí na hora que eu vou preencher o relatório, eu falo para o Jasper, opa, toma aí o Data Source. Pega essa coleção aí como fonte de dados. Ele vai pegar os dados que eu busquei no banco. Gera o relatório e envia para o front. Vamos ver se deu certo. Pronto, vamos lá rodar. Tá lá, me veio um relatório com todas as pessoas físicas com coleção. Ele mandou um PDF. Esse PDF deu erro. Beleza. Eu não lembro se tinha dado esse erro no final da última aula. Eu acho que tinha, não tinha? Olha o problema. Ele não está achando o relatório sub de endereços. Mas o de contatos deu certo. Vamos lá, voltar lá que deve ter algum detalhe. Uma barrinha faltando, quer ver? Vamos lá, no de contatos ficou source mail e sources barra o nome do relatório. Nesse aqui é o contatos. Espera aí, peguei o errado. Source mail e sources, relatórios, blá blá blá. Acho que faltou relatórios no nome. Por que diabo não aparece? Quando eu criei, eu devo ter feito alguma besteira. Ele só está colocando source mail e sources e o nome do arquivo. Ele pulou o diretório chamado relatórios. Ou sem esse relatórios, ele não chega no arquivo. Salva, compila, não esqueça de compilar. Eu vou parar o programa e rodar de novo só para garantir. Ele está pegando realmente um novo arquivo .jasper. Está lá o relatório. Pessoas da Grossbuilder, os contatos da Grossbuilder, os endereços da Grossbuilder, né? Só tem um endereço. O Strobilobaldo, os contatos do Strobilobaldo e o endereço do Strobilobaldo. Fechou. É só de pessoas físicas aqui no caso. Tá? O bacana disso aqui é o seguinte, gente. A consulta, quem decide o que vai mandar para esse relatório sou eu. No meu caso aqui, esse meu método lá no serviço é que está decidindo isso. Ó. Ele está indo no banco e ele está buscando todas as pessoas completo. E se eu não quisesse todas as pessoas completo? Eu acho que eu tenho algum outro método pronto na pessoa física. Esse é o que a gente está usando, buscar completo. Eu posso buscar completo pelo nome.
Eu passo para ele o nome, ele me mostra uma lista com as pessoas que têm esse nome. E aí o nome, desde que ele apareça dentro do nome da pessoa lá no banco, ele vai achar. Então, por exemplo, só para testar, eu vou criar um outro link lá no index. Vocês verem por que fica menos fixo, vamos pensar, mais flexível o nosso relatório. Vai chamar todas as pessoas físicas coleção 2. Todas as pessoas físicas com nome, por exemplo, começando com E. Contendo E, por exemplo. Salvei. Vamos lá no controlador para a gente receber essa requisição aqui. Vai ser um get mapping. O código vai ser igualzinho. Depois a gente vai até melhorar esse esquema para não ficar repetindo esses códigos um monte de vezes. Só vou mudar um 2 aqui para pegar outra chamada aqui dentro. E aí eu vou chamar um outro método lá. Eu vou botar um 2 aqui também. Esse método não existe ainda no serviço. Vamos criar ele lá no serviço. Eu vou copiar esse, que é o que gera a partir da coleção. De novo, não é o melhor jeito de fazer, a gente vai melhorar isso. Não vai ficar repetindo esse monte de código. Sendo que vai mudar, na verdade, é só os dados que eu vou passar para o relatório. Tá? Eu não preciso... Tem um monte de coisa aqui que está desnecessário. Pelo menos eu acho que está. Esse bloco todo aqui eu acho que dá para... Tirando a parte que eu pego o nome do arquivo, eu acho que não precisa passar esse subreport dir aqui para o relatório. A gente vai testar, se der certo, eu vou gerar um jar. Vamos testar a partir do jar para ver se o relatório está funcionando. Tá? Aí a diferença é aqui, ó. Eu não vou buscar completo. Eu quero que ele busque pelo nome. E aí eu vou passar aqui, ó, a letra E. Olha a diferença. Eu não quero mais todas as pessoas. Eu quero que ele busque completo, só que pessoas que têm E no nome. Joga isso numa lista e passa para o relatório. É o mesmo relatório. Fazendo uma consulta bem diferente agora. Eu acho que já está pronto. Ó, só veio o Strubilobaldo. Porque ele é a única pessoa física que tem E no nome dele. Ó. Então você consegue... A flexibilidade da consulta é sua. Que pessoas físicas você quer mandar para o relatório? Você faz a consulta do jeito que você quiser. Passa para o relatório e ele mostra para você. Então não é mais aquele esquema da consulta ficar fixa lá no relatório. Você faz o que você quiser. De repente eu não queria as pessoas que tinham E, eu queria as pessoas que têm Bill no nome. Vai vir as duas aqui no caso, né? Deixa só ele reiniciar. Porque Strubilobaldo e Grossbilda, os dois têm Bill no nome. Mas essa é a consulta que foi feita. Se você parar para olhar aqui, ó, ele fez a minha consulta. E se você olhar as pessoas que ele trouxe, são as duas. Aqui são os endereços. Espera aí, volta. Aqui são os contatos. E aqui deve estar as pessoas. A Grossbilda e o Strubilobaldo. Tá. De pessoa física.nome, like alguma coisa. Que coisa? Bill. Então a flexibilidade fica maior para a gente, porque você busca o que você quer, o relatório só pega e mostra. Tá? E para o relatório não importa, cara, se você está usando JPA para fazer a busca, você está usando JDBC, você está usando... Isso não importa, você está lendo isso de um arquivo, desde que você mande uma lista de objetos para o relatório, ele vai lá e mostra. Tá? Vamos testar se dentro do jar também funciona. Porque aqui o que está rodando é o... Pensa assim, o Eclipse está executando a minha aplicação. Tá? Eu vou pegar agora o meu projeto e vou pedir para o Maven. Vou gerar um Maven Package, acho que é mais negócio. Eu vou abrir ele no terminal. E aqui eu vou dar mvn package. Empacota aí o projeto relatórios. Para ele gerar um ponto jar.
Essa aqui é a ideia. Pronto. Esse jar está lá dentro de target. Ó, se você olhar aqui no target, tá aqui, ó. Relatório 001 snapshot.jar. E eu posso tentar rodar esse, cara. Se eu vier aqui tentar fazer, ó, java -jar, qual arquivo? Olha, entra em target, e aí você vai pegar relatórios 001 snapshot.jar. Então agora não é mais o Eclipse, tá? É o Java pegando o meu projeto que está compactado ali naquele jar e rodando a minha aplicação. Vamos ver se vai gerar o relatório do mesmo jeito. Pronto, iniciou. Vou tentar o relatório complexo primeiro. Gerou o relatório. Está funcionando. Isso de dentro do jar, tá? Se eu tentar rodar esse com a coleção, também funcionou. Então agora não precisa mais fazer aqui toda aquela gambiarra que eu demorei dias para descobrir. Estou feliz com isso. Eu não preciso mais passar o caminho do subreport para o relatório na hora de achar. Mesmo dentro do jar. Estranho, né? Mesmo estando dentro de um jar, ele está achando o arquivo pelo caminho. Antigamente não dava certo isso. Por isso que eu tinha colocado aquele código. Eu tinha que buscar um arquivo, passar o caminho dele para o relatório. Agora não precisa mais disso. Agora vamos melhorar esse trem, né? Porque esse monte de código repetido ali não faz o menor sentido. Observe como esses métodos do service de relatórios são muito parecidos. Tem muito código repetido, cara. Se você olhar aqui no service, ó, quando o relatório era o simples, quando o relatório era o complexo, o que mudou de um para o outro? Se você olhar, foi o nome do relatório. Aqui era o complexo, aqui era o simples. O restante do código é muito parecido. Aqui só tinha coisa nova porque eu botei os parâmetros junto. E aí o parâmetro colocou 2 linhas a mais aqui, ó. Inclusive esses parâmetros nem está sendo passado para lá, olha que louco. Mas não mudou muita coisa. Mesma coisa aqui, ó, quando você vai fazer com coleção, pô, aqui só mudou o nome do arquivo do relatório e a consulta que eu fiz. O nome do arquivo acho que nem mudou aqui, ó. Se mudou, na verdade, foi só a consulta. Não faz sentido ficar o código desse jeito, tá? Vamos melhorar. A gente vai criar métodos privados no service para diminuir esse problema. Primeiro deles, ó, vou copiar isso aqui que é mais fácil. Eu vou lá no service e vou tentar fazer um método que recebe o nome do relatório como parâmetro e retorna o relatório. Eu passo para ele, olha, gera esse relatório aqui para mim. Ele vai lá e gera para mim. Como eu vou fazer isso? Vamos aproveitar esse código daqui, ó, e vamos alterar ele, ó. Eu vou chamar ele de gerar relatório. Eu acho que eu falei para gerar método estático, não foi? Não, é um método privado. É um método privado. Eu vou chamar ele de gerar relatório. Ele vai receber o quê? String, nome do relatório. Então, ele vai receber o nome do relatório como parâmetro e vai devolver o relatório. O que tem que mudar aqui? A mensagem, né? Entrou nesse cara. Qual o relatório que ele vai abrir? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso passar só o nome do relatório ou eu posso passar o caminho. Se eu passar só o nome, eu teria que pegar isso aqui e concatenar com o nome do relatório. Ó, entra no diretório relatórios e pega esse relatório aqui para gerar ele. Abre a conexão, manda preencher e aí devolve o relatório. Esse método está pronto. O que está amarelo aqui?
porque ele é um método privado e nenhuma classe aqui dentro usou ele. Certo? Ninguém aqui dentro chamou aquele método, então o Java já... O Eclipse aqui no caso está enchendo o saco. Mas aqui, por exemplo, como é que eu mudo esse cara? Como é que eu gero um relatório simples de todas as pessoas agora? Olha, esse é o nome do relatório. Epa. É isso aqui que eu tenho que passar para aquele método. Eu posso simplesmente vir aqui agora e falar o seguinte, olha, return, gerar relatório com esse nome aqui, ó. Pronto. Gerou esse relatório para mim. Simples, todas as pessoas. Se eu quisesse gerar agora um complexo todas as pessoas, retorna para mim, esse é o nome do relatório. Aqui, tá feito. Esse cara iria lá e iria gerar o relatório para mim. No caso, como tem parâmetro aqui, o que a gente podia fazer? Eu podia ter uma versão que recebe o parâmetro também. Eu acho que tem outra versão aqui. Olha, recebe o nome do relatório e uma coleção como parâmetros. Não, vamos arrumar isso. Essa coleção já seria os dados. Mas, por exemplo, ó, eu podia ter um método. Eu passo o nome do relatório e os parâmetros do relatório. Que no caso, se eu estou querendo passar para ele, na verdade, seriam esses dados aqui, ó. É um mapa com os parâmetros. Vamos ver se vai dar certo. O que o método faz? É basicamente o que esse cara aqui fez, ó. Ele pega o relatório e joga esse cara como parâmetro e gera. Eu vou tirar esse aqui e vou usar um só para fazer as duas coisas. Vocês já vão ver a gambiarra sendo feita aqui, ó. Antes de preencher, eu pego... Os parâmetros já vieram, né? Eu posso vir aqui e passar os parâmetros também, ó. Pronto, ó. O cara manda o nome do relatório, quais os parâmetros que ele quer passar para esse relatório, ele vai lá, preenche e devolve. Certo? E eu vou usar esse método nesse cara. De que maneira? Eu vou falar para ele aqui dentro, retornar, gerar relatório, passando para ele esse nome e nenhum parâmetro. Que gambiarra do Rafael aqui, hein? Se o cara chamar, ó, gera um relatório e me mandar só um nome, esse método chama esse, passa o nome para cá e manda nulo como parâmetro. É como se não tivesse parâmetro. Ele vai passar nulo para o relatório e ele vai gerar do mesmo jeito. Agora, se o cara mandar o nome do relatório e um mapa com os parâmetros, esse método gera usando os parâmetros que você mandou. Agora, com esses dois caras aqui, eu posso voltar nesse código e falar para ele, olha, vamos criar um mapa, né? O mapa que eu preciso aqui era só para mudar o título, lembra? Eu passava que o título do relatório era esse título aqui. Pronto, agora eu peço para gerar o relatório e passo para ele, ó, o nome do relatório e os parâmetros. O resto eu não preciso. Observa como tá muito mais fácil gerar um relatório agora. O método lá ficou genérico. Você passa o nome, passa parâmetros, se você quiser, ele vai lá e gera. Ainda vai melhorar mais ainda, calma aí. Mesma coisa aqui, ó. Esse para gerar pessoa física, bicho. O que a gente pode fazer para melhorar esses dois aqui? Eu podia passar para ele o nome do relatório e a coleção de objetos como parâmetro. E ele retornava o relatório. Então, ó, é como se fosse o seguinte, ó. Eu vou criar ele aqui para ficar mais fácil de ver. Eu vou chamar gerar relatório. Eu podia passar para ele um list de pessoa física. E ele gera esse relatório. No caso, eu teria que passar o nome do relatório, né? Então, vamos botar aqui, ó, string nome do relatório. Nossa senhora, o que eu digitei aqui? Ó,
Gera para mim um relatório com esse nome, usando essas pessoas que estão nessa lista aqui. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai lá, vai concatenar o nome do relatório com aquele nome que já estava ali. Pega o arquivo do Jasper, transforma numa string, tira. Esse diretório do relatórios não precisa. Vou comentar esse bloco aqui, que é o que eu falei que não precisa mais passar, tá? A diferença agora é que ele não precisa ir lá e buscar as pessoas, ó. As pessoas já vão vir aqui. Eu quero que você mostre um relatório com essas pessoas. Ele vai lá, passa essas pessoas para uma coleção e manda gerar o relatório. Ah, mas e se o cara quisesse mandar parâmetro também, professor? É a mesma ideia do outro. Eu vou fazer duas versões. A versão que não recebe vai chamar a versão que recebe. E vai empurrar para ela. Olha, o nome do relatório é esse. As pessoas que eu quero que você mostre são essas e eu não recebi parâmetro. Essa versão vai receber o mapa como os parâmetros também. Ó. E aí ele pega esses parâmetros e passa para o relatório. Pronto. Esse método agora, se você passar só o nome e a lista, ele dispara esse e manda nulo como parâmetro. Pronto. Vou tirar isso daqui para não ficar esse monte de lixo aqui. Como é que a gente usa agora essas versões nesse código antigo meu aqui? Bom, agora eu não preciso fazer mais essa loucura. Eu preciso só saber o nome do relatório, que é esse nome aqui. E aí eu posso falar para ele. Ou não, eu preciso da lista de pessoas também. Isso aqui eu preciso. O resto eu não preciso. Eu posso falar, olha, retorna o que o gerar relatório gerar, sabendo que o nome do relatório é esse aqui. E essas são as pessoas que eu quero que você mostre. Pronto. E aquele outro que eu tinha feito, onde é que ficou? Ah, o 2 aqui, ó. Como é que eu uso? Deixa eu subir de lugar que ficou perdidão aqui no meio. Vou botar ele aqui. Como é que eu faço para gerar agora um relatório só com as pessoas com nome com uma letra E, que eu tinha feito? Ó. Eu pego a lista, eu pego o nome do relatório, e aí eu disparo o método que está pronto ali embaixo. Ó. Retorna, gerar relatório, o nome do relatório é esse aqui. E as pessoas que eu quero que você use no relatório são essas. Pronto. Ó. Você aproveitando os métodos genéricos... o que ele não gostou aqui? Ah, ficou... Como ficou tudo com o mesmo nome, tá dando conflito. Ele não sabe se esse nu era para passar para cá ou se esse nu era para passar para cá. Vamos mudar o nome dos métodos para não ficar tão perdido desse jeito. Esse aqui recebe lista, então eu vou fazer gerar relatório coleção. Que é o que esses dois aqui seriam chamados. O outro é o gerar relatório normal. Eu aqui chamo de coleção. E aí não dá conflito entre os gerar relatório com coleção e os dois que faz gerar relatório usando o relatório com o SQL dentro deles. Pronto. É a primeira mudança. O que mais a gente pode fazer para melhorar? Esses métodos ia ficar muito melhor se não ficasse ali dentro do serviço, né, cara? Pensa bem. Esses métodos eles não têm nada a ver com contato com pessoa física, vamos pensar assim. Melhor, até tem a ver, né? Porque eu recebo lista de pessoa. Mas seria muito melhor se eu tivesse uma versão genérica que recebesse uma lista de qualquer coisa, por exemplo. E não ficasse dentro do serviço específico para isso. Podia ter uma classe bem mais genérica e você passasse uma coleção de qualquer coisa com o nome do relatório e ele gerasse o relatório para você.
É o que a gente vai fazer. Eu vou criar aí uma classe chamada JasperSoft útil. Vamos ver se vai dar certo. Onde eu vou criar essa classe? Vamos pensar, hein? Como tem a ver com relatório, não tem nenhum pacote aqui relacionado a relatório. Eu vou criar um pacote novo. Vou chamar de report. E aí eu vou criar uma classe chamada JasperSoft útil. E aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos passar esses métodos que eu criei lá para cá. Lógico, não vai ser simplesmente copiar e colar. Vamos ver se eu vou dar conta de fazer hoje. Eu vou pegar, ó, esses 4 gerais. Vou pegar esses 2 primeiro. Trazer para cá e vamos arrumar esse cara. O que tem que mudar aqui? Aqui não tem nada específico de pessoa física. Aqui também não. Não tem nada aqui específico que precise relacionado à pessoa física. Ele nem sabe. Ele só sabe que o relatório é esse e esses são os parâmetros. Aqui não precisa arrumar nada. O problema é o data source. O data source, nesse caso aqui, ele tinha sido injetado pelo Spring aqui para mim. A gente podia fazer isso lá também. Faz esse cara virar um componente. O Shift O. O Spring vai criar esse objeto para você, já vai injetar o data source. Agora eu não vou fazer mais com que ele seja privado, ele tem que ser público para poder usar esse cara. Vamos colocar um logger aqui também, só para a gente poder manter as mensagens que já existem. Agora é um logger para essa classe. Pronto. Ó. Opa, aqui continua privado, tem que ser público. Pronto. E eu vou tentar fazer a mesma coisa usando agora as outras 2 versões aqui. É a versão que recebe a coleção. Esses dá mais trabalho. Por quê? A coleção era uma coleção de um tipo específico. Ó. O que eu posso fazer aqui agora é o seguinte, olha. Ele recebe uma lista. Esse método dessa classe só funciona com pessoa física. Não pode. Tem que ser uma lista de qualquer coisa. Tem que ser uma coleção aqui. Ó. Mas eu queria que fosse um list de qualquer coisa. Então, se eu puser... Eu não sei do que é. Não importa. É uma coleção. Eu mando gerar. Vou mudar o nome aqui, que não faz o menor sentido. Gera a partir de uma coleção. Aqui agora qualquer coisa. E os parâmetros. Vou arrumar um nome aqui que está errado. Aqui não é mais pessoas, agora aqui é uma coleção. Pronto, ó. Eu acho que vai dar certo. São métodos públicos da minha classe JasperSoft útil. Não tem relacionamento nenhum com pessoa física. Então, teoricamente, eu posso usar essa classe para gerar relatório. Qualquer relatório que tenha consulta, qualquer relatório que use uma coleção. E aí, como é que eu uso essa classe agora aqui no serviço? Vamos lá, eu vou pedir para injetar um private JasperSoft útil. Aqui dentro, Ctrl Shift O. Eu não vou precisar do data source. E como é que eu uso esse objeto agora? O JasperSoft útil gera um relatório para mim com esse nome. Pronto. Mesma coisa aqui, ó. O JasperSoft útil gera um relatório com esse nome e esses parâmetros. O JasperSoft útil gera um relatório com coleção. E aqui, JasperSoft útil gera um relatório com coleção. E aí eu não preciso mais desses 4 métodos perdidos aqui. Pronto, ó. O meu serviço, deixa eu dar um Ctrl Shift O aqui, tá genérico, cara. Ele pega essa classe, esse objeto aqui, ele recebe do Spring,
vai lá e pede os relatórios que ele quer. A classe ficou genericona. Se tivesse relatório de pessoa jurídica, é só você mudar, passar para ele o nome do relatório, ele vai gerar para você. Com parâmetros ou não, com coleção ou não. Vamos ver se não estragou nada, né? Confiança total, roda o programa. O complexo continua funcionando. Os com a letra E funcionou, então tá todo mundo rodando com coleção e sem coleção com o SQL dentro dele. Interessante seria colocar ela já direto no nosso archetype. Vamos fazer isso. Eu vou copiar essa classe. Vamos lá no nosso projeto web. Source, main, resources, archetype, resources, source, main, java. Eu vou criar um diretório chamado report. E vou colar o Jaspersoft útil aqui dentro. O que mais a gente pode fazer para dar certo? Tem que arrumar pacote aqui em cima. Ó. Não pode ficar DAO2, blá blá blá. Igual a gente tinha feito aqui, ó, package. Porque aí o Maven, quando ele gerar o projeto, ele substitui isso pelo valor correto. Não tem nenhum import específico do nosso projeto. Então é uma classe que você pode usar numa boa no seu novo projeto. O único problema é que como ela usa o Jasper, a gente vai ter que colocar o Jasper nas dependências do archetype aqui, ó, quando ele for gerado. Vamos copiar aqui do projeto relatórios. Procurar a dependência do Jasper. No caso, eu vou pegar só o Jasper, eu não vou pegar a fonte, não, porque a fonte é específica daquele relatório que a gente tinha feito. Vou pegar essa dependência e vou trazer ela para cá. Pronto. E aí o teu projeto, quando você criar usando o Archetype, já sai com a parte pronta para gerar relatório usando o Jaspersoft Studio. Vamos testar. Deixa eu fechar isso aqui. Vamos mudar a versão do projeto web. Esse projeto web agora, ele já tem a parte de Ajax, os formatadores, a parte de paginação, ó. Já está tudo aqui. Lá cadê os resources? Nos templates a gente já colocou a parte de paginação no nosso projeto. Vamos mudar a versão. Eu vou mudar aqui para a versão 1.2. Aqui é o POM de fora do archetype, tá? É o POM que vai gerar o archetype. Vou botar aqui 1.2, só para indicar que é uma versão mais nova. Vamos instalar. Build não, cara. Run, Maven install. Sucesso não significa que não tem erro. Cria um projeto novo usando o archetype só para garantir. Tá lá, DAO2, versão 1.2. Vou chamar de teste. Deu pau. Uma coisa não está certa. Justamente na validação. Como assim? Ah, olha aqui, ó. Eu esqueci de mudar o pacote do relacional int. Ele ficou com o pacote original dele, em vez de pegar e gerar o pacote correto. Então, se a gente for lá no archetype, validação, relacional, int. Ó, aqui em cima eu troquei. Mas aqui eu esqueci, ó. E deve ter feito a mesma coisa. Aqui tá certo. Olha lá, ó. 2 pacotes errados aqui, ó. Esse aqui. E esse aqui.
Salva. Vamos lá instalar de novo. Vamos destruir o projeto de teste. E cria novamente para ver se vai dar certo agora. Agora não deu erro, é um bom sinal. Vamos só garantir que o código veio para cá. Aí, Jaspersoft útil. Prontinho para ser usado no teu próximo projeto. Fechou.